Vem cá, após uma lesão musculoesquelética, será que a aplicação de compressa de gelo funciona mesmo? Será que, à luz da medicina baseada em evidência, é uma conduta de fato efetiva? Eu sou Daniel Lima, sou médico, professor e educador na área de trauma e emergência, mas principalmente um colega médico do dia a dia de plantão. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Vamos esclarecer à luz da medicina baseada em evidência se realmente há efetividade em relação à aplicação de compressas frias de gelo em um paciente com lesões de partes moles. Fica comigo aqui até o final desse vídeo que você vai entender de fato sobre esse questionamento. Nós sabemos que as lesões de partes moles, musculoesqueléticas, são comuns no dia a dia. O trauma de extremidade acaba sendo ali de pequenas até grandes proporções e que são causas habituais que levam o paciente para a emergência. E nós sabemos que a medicina popular brasileira, que eu digo aqui e chamo de MPB, ela possui várias terapias e certamente tem uma série de terapias para lesões de partes moles, lesões como essa aqui, entorses. E aí eu já atendi vários pacientes vindo com cremes, com extratos, com produtos sendo aplicados ali nessas lesões. E aí nós temos que ter um discernimento daquilo que de fato tem efetividade e orientação médica respaldada para essas situações. O objetivo desse vídeo, dessa aula, eu vou revelar para você se compressas de gelo têm realmente efetividade nessas lesões de partes moles. E aqui com um destaque para medicina baseado em evidência. O último bloco aqui do nosso vídeo, eu vou trazer a medicina baseada em evidência para de fato sabermos se há efetividade do uso de compressas de gelo. Então vamos lá, acompanha comigo aqui. Turma, nós sabemos que as lesões de partes moles, lesões ortopédicas nesse cenário, envolve principalmente músculos, tendões e ligamentos. E algumas condutas já são bem estabelecidas de tratamento, de atendimento inicial para essas situações, como por exemplo, uma proteção daquela área afetada, tornando ela estável, fazendo um repouso daquela área ou daquela articulação, fazendo compressões com o objetivo, essa compressão, o uso até mesmo de fitas elásticas, comprimindo para diminuir aquele edema. Com o mesmo intuito de diminuir o edema, fazer a elevação do membro. Então essas são condutas já bem conhecidas e aplicadas no dia a dia que de fato têm a sua efetividade e orientação. Inclusive, trago aqui para vocês justamente essa dúvida. E a compressa de gelo? Será que a compressa de gelo é de fato efetiva? Será que a gente deve realmente continuar a fazer compressa de gelo em lesões como entorse, lesões musculares, lesões articulares de partes moles? Vamos conhecer e entender sobre isso. Turma, então vamos lá. Qual que é o racional para o uso e aplicação de uma crioterapia de gelo nessas lesões? Acompanha comigo aqui. Primeiro, diminuir dor e edema. A partir do momento que tem uma vasoconstrição do fluxo sanguíneo, nós vamos reduzir o edema, reduzir a inflamação e ali dentro de um contexto procurar diminuir a dor. Agora, tem um detalhe importante, existem alguns riscos da aplicação que é justamente não aplicar o gelo diretamente com a pele. Nada disso. Você vai ter que ter algum mecanismo de barreira. Coloca dentro de um dispositivo, dentro de um saco, acomoda lá, de um pano limpo, e aí você faz essa aplicação, mas nada de aplicar o gelo diretamente com a pele. Um outro detalhe é quando utilizar, como utilizar. Turma, então olha só, o uso do gelo dentro do seu racional é para a aplicação na fase aguda do trauma de partes moles. Estou falando aqui em 24 a 48 horas. Óbvio que podemos ter situações de estender conforme a lesão e orientação do especialista e orientação médica. Mas o fato é que você entenda que é na fase
fase aguda pós-trauma. Daniel, como que faz? Como que eu vou fazer essa aplicação? Acompanha comigo aqui, vai. De maneira geral, o que nós temos é uma aplicação de 15 minutos. Aplica 15 minutos, pode aguardar 45 minutos e fazer uma nova aplicação por mais 15 minutos. Ou até mesmo aplicar 15 minutos e dentro de 2 horas. Ou seja, conforme a orientação, uma aplicação a cada hora, uma aplicação cada 2 horas. Então, não fazer mais do que isso, de maneira geral. Falando em geral, eu trago para ti uma mnemônica de condutas para o atendimento de lesões em partes moles. E é justamente a mnemônica geral que eu tenho lá descrito e compartilhado no meu livro Emergência Médica, Suporte Imediato à Vida, para que você já aplique, lembre facilmente as condutas iniciais em lesões musculoesqueléticas, tá? Então vamos lá. O que é que seria a mnemônica geral? Eu particularmente adoro aprender, eu faço muitas mnemônicas próprias para poder fixar o conhecimento e aplicar na emergência. A gente tem que lembrar muito rapidamente e fazer condutas rápidas durante, principalmente quanto mais grave, mais rápido a gente tem que ter de condutas, e eu adoro mnemônica no processo de ferramenta de aprendizado. Então vamos lá, turma, o que é que seria o acrônimo geral? Olha só, G, gelo, é estabilizar, protege aquele membro, estabiliza ele, protege o membro. R, repouso, deixa aquele membro em repouso, aquela articulação em repouso. A, analgesia, oferecer analgesia, a dor é um dos principais sintomas e achados dessas lesões. E L, de lembrar, para você lembrar de elevar, levantar aquele membro. Se for membro superior, mais alto do que a altura cardíaca, se for membro inferior, acima do quadril. Então, uma mnemônica bem fácil e aplicada para o dia a dia da emergência. Agora, e aí? O que as evidências dizem? Ponto principal aqui do nosso vídeo, da nossa aula. E a medicina baseada em evidência. Será que tem estudos que comprovam a eficácia do gelo? Então vamos lá, acompanha aqui comigo. Turma, olha só, 2 estudos publicados mostraram que a aplicação de gelo, ela reduz e é efetiva para reduzir a dor. Então veja, reduzir a dor não utilizando uma medicação. Lembrando que podemos ter os efeitos colaterais das medicações e aqui uma técnica mais segura. Assim como também, turma, nós não temos, à luz da medicina baseada em evidência, uma diretriz consensual. Uma última revisão da literatura sobre o tema, nós não temos uma diretriz de consenso no que diz as indicações, como realmente tem que ser feito. Então, existem variações de recomendações. O que eu compartilhei contigo é de maneira geral o que habitualmente se aplica, 15 minutos a cada 1 a 2 horas. Não há ali um consenso, então podemos ter ali controvérsias, podemos ter outras orientações, variantes de orientações. E um outro detalhe, gelo com compressão, quando você aplica o gelo associado com uma compressão envolvendo aquela área afetada, parece ser mais efetiva de acordo com alguns estudos em alcançar o propósito, em reduzir edema, reduzir inflamação e reduzir a dor. Então, essa é a perspectiva da luz da medicina baseado em evidências. Então, colocando aí o gelo, a aplicação de gelo como uma conduta a ser utilizada nessas lesões. Agora, tenha o seguinte cuidado, até mesmo a aplicação de compressa de gelo pode causar efeitos adversos. Daniel, como assim? Deixa eu te dizer e preste atenção em relação a isso. Exemplo, se você tiver uma lesão aberta, pode causar danos adicionais à aplicação do gelo, ou até mesmo se o paciente ele tem uma vasculopatia periférica, a aplicação do gelo pode causar dano adicional ao tecido. Então, muito importante toda orientação ser especializada, uma orientação médica bem dirigida para esses cenários.
E aqui você alcançou um entendimento à luz da medicina baseada em evidência que demonstra que sim, a aplicação de compressa de gelo ela é efetiva no tratamento e abordagem das lesões de partes moles. Se você gostou desse vídeo, curte aqui no joinha, te inscreve no canal e eu te convido a dar um passo a mais, se aprofundar no estudo de emergência e trauma. Você, colega médico, interno de medicina, cadeira de medicina, que é conhecendo e sendo assinante da plataforma Bora Salvar 24/7. Lá no descritivo desse vídeo, você vai ter o link para você acessar e se tornar aluno desse grande projeto educacional. E o convite de sempre é o Bora Salvar. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.